Era dia de festa, onde a alegria e a tristeza foram substituídas por uma dor profunda. O caso de hoje, ele é o mais triste aqui do canal. E é difícil chegar a essa conclusão porque todos são, não tem exceções. E esse em particular, ele consegue ser muito mais doloroso. E eu vou explicar direitinho para vocês tudo o que aconteceu, e para escrever ele, eu assisti os 10 dias de julgamento que teve, e ele também é considerado, olha que curioso, o caso mais longo e complexo que o Rio Grande do Sul já teve. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Ali do canal Inafiançável e eu trago histórias de crimes reais toda semana. Preparados? Então, vamos pro caso. E eu não posso começar esse vídeo falando da boate sem falar antes o que era e o que se tornou Santa Maria pós-tragédia. A cidade, ela fica a cerca de uns 290 quilômetros de distância de Porto Alegre, que é a capital gaúcha. E ela é um município com aproximadamente uns 300 mil habitantes, e ela é muito conhecida por ser uma cidade histórica, mas principalmente pela sua Universidade Federal, que é o UFSM. E também existem universidades privadas ali, mas a grande procura mesmo é pela Universidade Federal. E ali se concentra grande parte de alunos do sul do país, mas ela não é exclusiva deles. Uma parte acadêmica entre professores e alunos vem de outros estados, seja para darem aula ou para estudarem. E ela é uma cidade muito rica, e ela era uma cidade muito animada. E por causa da universidade, tem uma grande concentração de jovens. E além de estudar, o que um jovem em cidade universitária quer? Quer festa, né? Existiam várias boates lá e o que é muito comum é que as turmas de curso se unam e elas acabam criando uma festa para arrecadarem fundos para algumas despesas do curso, mas principalmente para o caixinha de formatura. E com essa ideia, a turma de veterinária, junto com outros 5 cursos acadêmicos, acabaram promovendo uma festa que se chamou de Agromerados. Então, para que essa festa se realizasse, tinha que escolher um local que comportasse todas essas pessoas, e a que mais se adequava a isso era a Boate Kiss. E o que facilitava muito é que ela ficava bem no centro da cidade. E era uma festa em que uma parte do dinheiro da venda dos ingressos ficaria com os formandos, e isso ajuda bastante, e o consumo de comidas e bebidas ficaria a cargo da Kiss. E se não me falha a memória, o Elissandro, que ele é um dos acusados, ele falou no seu depoimento judicial que o valor dos ingressos na época eram cerca de R$15 e as turmas elas ficavam com apenas R$5 da venda dos ingressos e o resto ficava para boate. E então chegou o dia da festa e a data escolhida para ela foi no dia 26 de janeiro de 2013, que era num sábado. E a festa, ela começava lá por volta das 23 horas e ela terminaria lá pelas 5 da manhã no domingo, que era no dia 27 de janeiro. E naquela noite, houve a apresentação de 2 bandas na boate e a do DJ. E a primeira a se apresentar foi a banda Pimenta e seus comparsas. Eles tocaram até umas 2 e pouco da manhã, aí entrou o DJ e logo depois a banda principal, que era a Gurizada Fandangueira. E pelo que eu vi, eram 6 integrantes, tá? E mais um holding, que ele é um auxiliar de palco. Que ele é aquele cara que ele acaba levando instrumento, ele pega água pro pessoal, ele faz essas coisas, e um técnico de som. E essa banda, ela era muito conhecida por cantar músicas gauchescas, que eram típicas de CTG. E para se adequarem à noite de Santa Maria, que era mais de baladinha e tal, eles começaram a mudar um pouco seu repertório e começaram a cantar uma mistura de sertanejo com um pouco de gauchesco e funk. E essa banda costumava se apresentar na noite da cidade e as suas principais características era fazer nas suas apresentações shows pirotécnicos, que basicamente é a manipulação de instrumentos com fogo. E infelizmente nessa noite foi o que eles fizeram. E as pessoas, elas não sabem precisar quando foi, se foi na segunda ou na quinta música, porque muita coisa foi apagada da memória de quem estava lá naquela noite. Mas no momento em que o vocalista ele começa a cantar uma música, que eu lembro que na época ela era muito famosa, aquela do Naldo, que falava alto em cima, sabe? Eu acho que é Amor de Chocolate. O holding, que é aquele faz tudo, que ele se chama Luciano, ele pegou uma munhequeira. Então ele colocou na mão do vocalista da banda, que se chama Marcelo, e entregou para ele o artefato e ele seguiu o movimento da música. Ele fez isso e ele continuou a cantar. Só que no momento em que ele ergueu o braço, faíscas que estavam no artefato acabaram encostando no teto, que era revestido de espuma, e assim começou o fogo. Então várias testemunhas também falam que ele começou com aproximadamente uns 10 centímetros, como se fossem aqueles CDs de música, sabe? Antigamente tinha.
Então o Luciano, quando ele viu aquilo, ele pegou uma garrafinha de água que estava por ali e ele acabou jogando na espuma. E então o Luciano, quando ele viu aquilo, ele pegou uma garrafinha de água que estava por ali e atirou na espuma. Só que isso fez com que o fogo se propagasse cada vez mais. E ele conta que foi assim, que tudo foi muito rápido, e outras testemunhas também que estavam lá falaram que foi a água que fez com que o fogo acabasse se propagando cada vez mais. E quando a banda ela percebeu isso, o Marcelo tentou apagar o fogo com o extintor de incêndio que estava por ali e ele não funcionou. Então ele bateu o extintor no chão e mais 2 pessoas também tentaram ajudar ele a apagar o fogo e elas não conseguiram. E durante o processo, um dos grandes questionamentos foi a quantidade de pessoas que estavam lá naquele dia. E a grande maioria falou que a casa lá realmente estava lotada. Chegaram até a falar que tinha mais ou menos de 900 a 1.000 pessoas. E a quantidade permitida também teve divergência entre os laudos dos bombeiros e do IGP, depois da tragédia. Dos bombeiros, a capacidade da casa seria de 691 pessoas. E do IGP, que é o Instituto Geral de Perícias, parece que a capacidade da casa seria de 769. Seriam 740 pessoas de público e 29 funcionários que eram divididas entre a cozinha e tinha 4 bares ali também. E nos depoimentos, as pessoas falaram que não dava para caminhar lá dentro direito, que o local ele era bem grande e se chegou a aparecer números de uma projeção que foi feita pelo Ministério Público que poderia ter mais de 1.000 pessoas lá dentro, porque controle de ingresso ninguém teve, sabe? A casa ela tinha 2 pistas e a banda ela se apresentava na pista de baixo e para chegar lá tinha que descer uma rampinha e para quem estava na pista de cima, que é onde tinha os 3 bares, tinha os banheiros, tinha a cozinha, acho que 2 áreas VIP, se eu não me engano, tinha dificuldade de enxergar o palco. E antes de tudo isso, quando a música parou, as pessoas elas não sabiam o que estava acontecendo. Então começaram vários gritos de vaia e o moço que ele controlava o som, que agora eu não me recordo o nome dele, me desculpem, que incluía também os microfones que a banda usava, achou que pudesse estar acontecendo alguma briga ou que alguém tivesse invadido o palco, por exemplo, que geralmente acontece em festa, ele acabou desligando os microfones da banda. Eu tô falando de segundos, tudo realmente foi muito rápido. Quando o pessoal ali da pista de baixo viu que o fogo se alastrou e já tinha fumaça, eles começaram a gritar desesperadamente que era fogo e as pessoas elas começaram a se dirigir para a saída. E uma das coisas que falaram muito nesses anos todos foi que a banda poderia ter avisado o pessoal que tinha fogo e assim as pessoas entenderiam o que estava acontecendo, elas se organizariam e conseguiriam sair com mais facilidade dali e assim o desastre poderia ter sido bem menor. Particularmente, eu não acho que teria toda essa organização, sabe? Porque a situação, ela era desesperadora. Mas o que eu acredito era que algumas pessoas que morreram, pelo menos saberiam o que estava acontecendo ali. E com tudo isso, começou empurra-empurra, o desespero acabou tomando conta mesmo, e a fumaça, ela se alastrou muito rápido. Vocês podem ver pelas fotos que a quantidade de fumaça, ela era imensa. E para piorar tudo isso, a fumaça, ela entrou nos dutos do ar-condicionado e ela se espalhou muito mais rápido. E uma das consequências dessa fumaça foi que ela dava uma sensação que os olhos queimavam e as vítimas sobreviventes, elas falaram que a cada respiração, os pulmões delas pareciam que queimavam, sabe? Alguns homens, eles conseguiram tirar a camisa deles e colocaram no rosto para tentar fazer tipo um filtro e assim eles conseguissem respirar. Se coloque nessa situação, um local que estava lotado, que ele estava acima da capacidade permitida e que tinha apenas 2 portas de saída de emergência. E o pior, elas ficavam todas pro mesmo lado. A localização e a largura dessas portas foi muito criticada porque dificultou demais a saída das pessoas lá de dentro, já que só tinha um lado para elas correrem. Elas estavam apertadas, tinha fumaça na cara, elas não conseguiam deixar os olhos abertos porque ardiam muito, tinha muita dificuldade para respirar e quem não conseguia sair pelos lados que acabava usando as paredes e as barras de proteção para se orientarem para a saída, já que os olhos não conseguiam deixar aberto, acabavam se perdendo lá dentro. E algumas testemunhas falam que a boate, ela realmente parecia um labirinto e que quem não conhecesse facilmente se perderia lá dentro daquele tumulto. E eu acredito que até tinham pessoas que conheciam o local, mas como era um empurrando o outro, no desespero todo, acabavam que não conseguiam ir para a saída. E por que eu acho isso?
porque o corpo de uma funcionária foi encontrado no banheiro da Kiss e ela conhecia o local. E nesse desespero todo, os seguranças que estavam ali na porta não deixavam o povo sair, porque a ordem da casa era que só saía de lá quem apresentasse a comanda paga. E uma testemunha falou que eles seguraram a porta por pouco tempo, porque o fluxo de pessoas era grande e faziam muita força para sair. E o pessoal gritava que era fogo. Então eles estavam desesperados e os seguranças acabaram vendo isso e deixaram as pessoas saírem. E para vocês terem noção de como as coisas elas realmente estavam muito tumultuadas, tinham táxis estacionados na frente da boate e as pessoas elas foram sendo empurradas e elas caíam por cima dos carros que estavam estacionados ali. E eles não conseguiam sair dali por conta de tantas pessoas que estavam caídas na rua e em cima dos veículos. Eles até tentaram culpar os taxistas por estarem ali naquele momento, mas esquecem de falar que eles ajudaram muitas vítimas. Eles levaram elas para os hospitais antes mesmo dos bombeiros e de outros profissionais da saúde chegarem. E quem estava de carro ali, com algumas ressalvas, tá, ajudou no transporte das vítimas. E outra coisa também que falaram, antes que eu esqueça, que falaram muito na verdade, foi sobre as barras de contenção na saída da boate. Elas foram colocadas lá para guiarem o pessoal para o caixa e dificultarem a saída das pessoas sem o pagamento das comandas. E teve vários relatos que na saída as pessoas acabaram sendo barradas por aquelas barras de metal e isso fez com que elas fossem prensadas contra elas e as pessoas foram sendo esmagadas contra essas barras por quem tentava sair dali. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Era uma busca incessante por amigos, por irmãos, e nisso já chegavam alguns pais ali em busca dos seus filhos. A dimensão de tudo, ela só foi possível quando alguns corpos começaram a ser retirados de lá, mas existiam sobreviventes. E os primeiros socorros foram feitos pelos próprios jovens que tanto se doaram para poderem salvar outras vidas. E alguns desses jovens, infelizmente, eles morreram. E o relato de uma das pessoas, o Érico, que era um funcionário da casa, foi bem emocionante, como o julgamento todo. Ele contou que, como ele conhecia a boate, ele sabia que ali na frente tinham janelas que tinham sido fechadas e uma das reformas que foram feitas várias, eu vou falar para vocês mais para frente sobre isso, e então ele começou a quebrar a madeira que cobria as janelas com as próprias mãos. E nesse meio tempo, os bombeiros chegaram e acabaram emprestando uma marreta. E ele e outras pessoas, e que eu não canso de dizer assim, que fizeram toda a diferença nesse caso, eles começaram a quebrar aquela parede para que a fumaça saísse dali pelas janelas. E ele acabou saindo dali e ele foi ajudar a socorrer algumas outras pessoas que ainda estavam dentro da boate. E ele conta que os bombeiros jogaram água para acabar com os focos de fogo que estavam por ali e para que a fumaça também subisse para o teto. E eu só quero falar para vocês também que nesse meio tempo já tinham pessoas puxando outras vítimas para fora lá de dentro, tá? Então, com a água que era jogada pelos bombeiros, o Érico, ele contou que ele ia se arrastando pelo chão com a camisa na boca para filtrar o ar. E sem enxergar direito mesmo, porque estava tudo muito escuro e ainda tinha muita fumaça. E quem ele encontrava, se ele percebia que era mulher, ele puxava pelos cabelos para fora. E se ele percebia que era homem, ele puxava pela cinta ou pela calça. Com a água tinha ficado muito liso ali e tinha pouca iluminação. E isso acabou dificultando a retirada de mais pessoas. Ele conta, e eu tô falando dele porque ele foi o único que deu um depoimento nesse sentido, tá? Que ele respirava um pouco lá fora e ele voltava lá pra dentro. Que os olhos ardiam muito e que a fumaça, ela era sufocante. E ele não sabe quantas pessoas ele tirou de lá e quantas sobreviveram. Ele só queria salvar quem ele conseguisse. E infelizmente já haviam pilhas de corpos lá fora, que eram empilhadas na rua mesmo. E era uma cena que era absolutamente triste e chocante. E em uma das entrevistas que eu vi, eu acho que foi de uma médica que foi para lá auxiliar, uma enfermeira, agora eu não me recordo, disse que parecia um cenário de guerra. Que as pessoas, elas estavam cheias de fuligem, algumas tinham muito sangue por causa das queimaduras e quem conseguia
gritava de dor ou de desespero. E algumas pessoas tiveram a pele muito queimada pelo calor, porque o teto da boate, e agora eu não sei exatamente se foi por causa da espuma ou algum outro material que tinha no teto, acabava pingando nelas e isso acabou queimando muito mais a pele delas. Foi no rosto, no braço, no pescoço, perna, nas costas, e muitas vítimas precisaram fazer várias cirurgias de enxerto para tentar reparar um pouco das cicatrizes que foram deixadas pelaquela noite. Então, algumas pessoas, elas eram retiradas com vida de lá e minutos depois, a caminho do hospital mesmo, elas acabavam indo a óbito. Os profissionais da saúde não sabiam com o que eles estavam lidando. E então, algumas pessoas eram retiradas com vida de lá e poucos minutos depois, a caminho do hospital, elas acabavam indo a óbito. E os profissionais da saúde, elas não sabiam com o que elas estavam lidando. Elas sabiam da inalação da fumaça, mas elas não sabiam o que continha essa fumaça. E muda muito saber a origem disso. Eles precisavam de respostas rápidas para darem um tratamento adequado para as vítimas que chegavam. E no depoimento de um bombeiro, ele disse que durante o transporte de uma menina, ele até achou que ela estava bem porque a cor dela era muito viva. Mas ela já não estava mais. Depois de um tempo, que ninguém sabe direito quanto, a retirada de pessoas, ela não foi mais permitida porque o risco para quem entrava lá era muito alto, ou por desabamento, ou pela própria inalação da fumaça, e a busca, ela terminou ali. Ali se ouviam sirenes, choros, gritos, e uma dor tão profunda tomou conta daquele lugar. Algumas vítimas, elas foram para hospitais da cidade, outras foram levadas para Porto Alegre e algumas cidades ali da região. E teve um trabalho conjunto, tá? Dos bombeiros, da base aérea de Santa Maria, da prefeitura, do exército. E me perdoem, eu sei que teve mais instituições que ajudaram, mas eu não sei dizer agora quem foi ou qual foi. Quem souber, me deixa aqui embaixo nos comentários, tá? E alguns desses jovens ficaram dias no oxigênio. Outros precisaram ser entubados e alguns deles acabaram não sobrevivendo. E durante a internação, algumas pessoas precisavam de cirurgias de enxerto de pele. E em algumas delas, o corpo das vítimas acabava rejeitando o material que recebiam. E assim, novos procedimentos precisavam ser feitos. Eu sei que pode ser comum em alguns transplantes a rejeição de pele, e assim cada um lutou até onde conseguiu. E naquela noite, muitos telefones tocavam dentro da boate. Eram pais, amigos e conhecidos que ligavam desesperadamente para ver se os seus filhos, irmãos e amigos estavam bem. E pelo menos 230 filhos não atenderam seus pais. Essa foi a quantidade de corpos empilhados fora da boate. Foram encontrados 180 corpos nos banheiros, alguns espalhados pela boate e vários deles estavam caídos a apenas 2 metros de distância da saída. Essa tragédia, ela vitimou 242 pessoas. Mas não foram 242 famílias, porque teve pais que perderam mais de um filho nesse incêndio. Houve mais de 636 feridos entre os socorridos que precisaram de atendimento pós-tragédia. E esse caso, ele é muito pesado, ele é muito triste, ele é muito doloroso. Deve estar sendo para vocês também me ouvirem falar sobre ele, né? Eu perdi a conta de quantas vezes eu me emocionei quando eu pesquisava sobre ele e até agora para contar para vocês, né? Parece que fica um nó na garganta que tu quer engolir e tu não consegue. Então, os profissionais, eles precisavam retirar os corpos dali e acabar identificando as vítimas fatais. Então, acabou sendo montada uma força-tarefa do que seria feito, desde o transporte dos corpos, que foram feitos em caminhões do exército, e para onde eles seriam levados. E foi decidido que as identificações, elas aconteceriam em um ginásio da cidade, com acompanhamento de diversos profissionais de várias áreas da saúde. A cena, ela era muito triste. Eram famílias que estavam esperando pelo lado de fora do ginásio e elas estavam atordoadas, elas estavam angustiadas e elas não sabiam se os seus filhos, se seus familiares estavam ali ou se estavam em algum hospital vivo. E então o que fizeram? Foram organizadas listas com os documentos que estavam com as pessoas ou que amigos identificavam que aquela era determinada vítima. E como a identificação ela precisa ser feita por uma pessoa mais próxima, a preferência era na identificação que eram feitas por familiares.
E um depoimento foi dito algo muito interessante, e eu lembro que isso acontecia de fato muito quando eu saía. Principalmente as mulheres que não querem levar bolsa, ou ela é muito pequena e acabam deixando o seu documento de identificação na bolsa de uma amiga. E os profissionais tinham que ter muito cuidado para não colocarem nomes errados nas listas de vítimas fatais. E eu lembro que as reportagens da época falavam que não tinha mais caixão disponível para o velório delas. Ninguém está preparado para uma tragédia dessas, não tem como. É impossível isso. Ninguém acorda um dia e pensa: hoje eu vou sair para me divertir e eu vou morrer. Isso é muito cruel. É como se fosse quase que inaceitável uma coisa dessas. E se não bastasse toda essa dor que sangrou em todas as pessoas que têm um pouco de compaixão pelo outro, a luta continuava para algumas famílias. Os profissionais, eles tinham que identificar substâncias presentes no organismo dos sobreviventes para assim conseguirem tratar elas de uma forma adequada. Se tinha uma ideia do que era, mas você não pode agir por achismo. Então enviaram amostras de sangue para a Universidade de Novo Hamburgo, que é uma cidade que fica bem próxima de Porto Alegre, a Fevale, e o laboratório acabou analisando e concluiu que a fumaça se formou pela queima da espuma do teto que continha poliuretano, e os gases gerados nessa combustão acabam liberando monóxido de carbono e cianeto. E por que se torna tão tóxico respirar esses gases? Vocês já se perguntaram isso? Porque esses componentes, eles não permitem o transporte do oxigênio correto para as células do corpo e elas acabam gerando a morte por asfixia de uma forma muito rápida. Por isso que no transporte de algumas vítimas para o hospital, elas estavam conscientes, elas estavam conversando e elas acabavam desmaiando e falecendo ali mesmo. E então no dia 28 de fevereiro, um dia depois dessa tragédia, foram decretadas 4 prisões temporárias dos sócios da boate. A do Elisandro, que era o sócio-gerente da Kiss, a do Mauro, que era um sócio investidor, mas ele não tinha poder de gerência, o Luciano, aquele holding que acabou comprando artefato pirotécnico, e do vocalista da banda, o Marcelo, aquele que fez a manobra com o instrumento com fogo. A prisão temporária, ela é decretada pelo juiz de direito quando ela for imprescindível para a investigação do inquérito policial. E quando tem provas que admitam a autoria ou a participação dos investigados no fato, que é previsto na lei como crime. Existem outras hipóteses também, mas agora são essas que importam, tá? Ela tem o prazo de 5 dias e ela pode ser prorrogada por mais 5. Acontece que tem uma ressalva na lei e ela fala que quando se tratar de crimes hediondos, que são alguns crimes que são específicos que a lei prevê, a prisão temporária ela pode ser decretada por 30 dias e depois ela pode ser prorrogada por mais 30. E eles estavam sendo investigados por homicídio qualificado, que é um desses crimes específicos que são considerados pela lei como hediondos. Para quem não sabe, um homicídio é um assassinato. É provocar a morte de uma pessoa, acho que fica melhor, que pode ter a intenção ou não. E isso eu vou voltar para vocês lá na frente depois, porque é um ponto crucial nesse caso. E quando eu falo em qualificado, significa que é um crime que a lei considera que ele é mais grave, como é o exemplo, por exemplo, de um homicídio que é praticado com emprego de fogo, ou um crime de tortura, ou por algum crime por motivo fútil, por exemplo. Existem outras hipóteses também lá no Código Penal e eu falei só de algumas para vocês entenderem o que são considerados crimes mais graves, para ficar um pouquinho mais claro. E nesse período, o juiz ele não precisa obrigatoriamente decretar os 30 dias e depois mais 30. Se ele achar, e o achar que eu diz é com base em provas, tá? Não é um achismo da cabeça dele, que ele pode converter essa prisão temporária para uma prisão preventiva, assim ele faz. E para não ficar ponta solta, tá? Essa prisão preventiva, ela não tem prazo. Embora o juiz tenha que revisar ela a cada 90 dias, ela pode durar até que haja uma prisão definitiva, que é quando de fato tem o cumprimento da pena, que acontece após todo o processo e no final dele o acusado é condenado de forma definitiva, que é quando não tem mais nenhum recurso, que é quando no direito a gente chama de trânsito em julgado. E eu não vou entrar aqui em debate sobre prisões de segunda instância, tá? Em síntese, é isso que eu tenho para falar para você sobre esses tipos de prisões. E também para não ficar muito chato, muito pesado, né? E isso foi feito. Começou com a prisão temporária e depois, no dia 1º de março de 2013, foi decretada essa prisão preventiva. E agora,
Eu vou datar bem rapidinho para vocês, tá? Em uma linha do tempo, para vocês entenderem melhor tudo o que aconteceu. No dia 3 de abril, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, ela foi recebida pela Justiça, então foi imputada aos acusados a conduta de homicídio qualificado, que é aquele que eu acabei de falar para vocês. E para vocês terem ideia, a pena desse crime, ela vai de 12 a 30 anos. Eu quero que vocês entendam que houve outras coisas nesse período que eu tô falando para vocês, tá? Inclusive vários pedidos formulados pela defesa para que os acusados respondessem o processo em liberdade. E então, no dia 29 de maio de 2013, em um desses recursos, foi revogada a prisão deles e eles passaram a responder esse processo em liberdade. Agora, a gente vai dar um salto para 2016, para o dia 27 de julho, que foi quando o juiz responsável pela causa, ele acabou decidindo que os 4 acusados, eles iriam ser julgados pelo tribunal do júri. E isso quer dizer que são pessoas da comunidade, que são escolhidas para comporem um grupo de 25 pessoas, tá? Que formam um conselho de sentença. E dessas 25, são escolhidas apenas 7 para integrarem o tribunal do júri. Daí vocês podem me perguntar, mas Ali, o tribunal do júri, ele acontece quando? Ele acontece quando será julgado um crime que foi doloso contra a vida de alguém. E esse dolo eu já expliquei em vários vídeos aqui, mas como sempre tem gente nova, eu tenho que falar de novo, tá? Mas é bem rapidinho, eu prometo pra vocês. É muito importante isso, tá? Acontece de 2 formas. Quando se tem a real intenção de matar uma pessoa, que seria pelo dolo direto ou pelo dolo eventual, que é quando você assume o risco de morte e você pouco se importa com o resultado da atuação. E eu já adianto para vocês que ter sido designado que o tribunal competente seria o tribunal do júri, deu muito o que falar, tá? A gente tá falando de 27 de julho de 2016. E em 22 de março de 2017, o Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul, que seria como se fosse um grau acima de jurisdição, acabou confirmando essa decisão do juiz de primeiro grau e ele manteve que os réus seriam levados a júri popular e seriam julgados pelo povo. E claro que quando eu falo julgado pelo povo, né, é tudo sob uma ordem jurídica, dentro das leis, não é de qualquer forma, assim. E nessa mesma decisão, foi dito que os acusados, eles seriam julgados por homicídio simples, sem aquelas qualificadoras que eu falei para vocês antes. E isso muda muita coisa, principalmente nas penas que eles poderiam receber. Já que no homicídio simples, a pena mínima ela é de 6 anos e a máxima é de 20. E no qualificado, a mínima é de 12 a 30. Entendem? Acontece que no dia 1º de dezembro de 2017, o STJ, que seria uma espécie de terceiro grau, para ficar mais fácil de entender, decidiu que os réus não seriam levados a júri popular. Que coisa, né? Eu tento imaginar o que deve ser para todos os envolvidos que ficam estendendo esse sofrimento. É recurso disso, é recurso daquilo, é recurso de tudo. Eu nunca vi. A quantidade de recursos previstos na nossa legislação, ela é motivo de muitas críticas, inclusive porque isso gera uma demora muito grande para que os casos se encerrem. E no dia 18 de junho de 2019, adivinha o que acontece? O STJ decide que os réus vão a júri popular. Põe casaco, tira casaco. E no dia 10 de setembro de 2020, teve a última decisão sobre o desaforamento do processo para Porto Alegre. E o que isso quer dizer? O desaforamento, ele acontece quando o processo ele é transferido de um lugar para o outro. Da cidade de Santa Maria, por exemplo, de uma forma bem grosseira, tá? E nesse caso, para a cidade de Porto Alegre. E isso acontece quando se tem interesse público envolvido, ou quando o juiz ele não é imparcial à causa, ou quando tem risco de segurança dos acusados. E para o processo se realizar de uma forma mais justa, seja ela para acusação ou para defesa, o júri ele é realizado na comarca mais próxima possível. E então vamos lá. 2021. No dia 5 de abril é definida a data para que finalmente o julgamento comece. E foi escolhido o dia 1º de dezembro de 2021, 8 anos depois dessa tragédia. O júri ele foi marcado por muita emoção. E logo no início das oitivas, que são os depoimentos e interrogatórios dos acusados, algumas vítimas vieram falar de como as coisas aconteceram, do pós-tragédia e como as suas vidas elas foram afetadas até hoje, 10 anos depois.
São poucas pessoas que estavam ali que já não usavam mais algum medicamento ou que já não tinham mais algum procedimento cirúrgico para ser feito. E era possível ver na pele de algumas pessoas o que o fogo é capaz de fazer. E eu não me refiro propriamente ao fogo em si, mas ao calor que é gerado por ele. E teve até uma sobrevivente, a Kelly, que além de ter grande parte do seu corpo marcado por aquela tragédia, acabou tendo que amputar um dos seus pés em decorrência do incêndio. Parece que naquela noite ela usava uma sandália e até ela ser socorrida, a alça da sandália acabou trancando a circulação do sangue dela e infelizmente ela precisou amputar esse membro. Assim, ó, eu percebi uma dor infinita, assim, ó, em todas as pessoas que estavam sentadas ali, tá? E agora eu não tô falando apenas dos jovens que estavam ali, eu também tô falando dos acusados. Quando tudo isso aconteceu, eu lembro que era uma busca, assim, desenfreada para todo mundo tentar entender o que de fato tinha acontecido. E o normal do ser humano é tentar encontrar culpados e crucificar quem porventura acabou causando tudo isso. E eu vou confessar para vocês que eu tinha uma visão totalmente diferente desse caso e eu queria fazer com que vocês também pensassem um pouquinho sobre isso. Uma das grandes discussões no processo inteiro, e eu até arrisco dizer que foi a maior, dizia respeito à acusação que era imputada a eles. Lembram que eu disse para vocês que a denúncia do Ministério Público queria que eles respondessem por homicídio doloso? E eu falei para vocês que o dolo, ele pode ser dividido de duas formas. O dolo direto, que é aquele que eu quero matar e pronto, e o dolo eventual, que é quando eu assumo o risco do resultado, mas eu não tô nem aí pro que pode acontecer. Eu simplesmente pratico o ato e eu não me importo com as consequências dele. E vocês acham que as vítimas diretas se levantaram naquela manhã e decidiram morrer? Não, é claro que não. Mas vocês também concordam comigo que o pessoal da banda, os sócios da Kiss, também não acordaram naquela manhã e disseram que iam matar 242 pessoas? Eu tenho certeza que não. A verdade é que sim, existiram vários culpados. Foi uma sucessão de erros de várias pessoas que fizeram essa tragédia acontecer. O Lito, do canal Aviões e Músicas, ele costuma dizer que para um acidente de avião acontecer, uma sequência de erros precisa ocorrer como se fossem elos de uma corrente se fechando para chegar naquele determinado acidente. E se você quebrar um elo, você acaba evitando um desses erros no meio do caminho e o acidente ele não acontece. A gente pode até usar essa analogia para afirmar que, quem sabe, né, se um desses erros não tivesse acontecido, tivessem sido evitados, a morte de 242 pessoas talvez não tivesse acontecido. E depois de acompanhar todo o júri, eu cheguei nessa conclusão. E por que eu falo isso para vocês? Com tudo que foi perguntado, tudo que foi mostrado no julgamento, principalmente pela defesa, foi possível ver que se é para culpar alguém, então deveriam ter muito mais pessoas sentadas ali no banco dos réus. E não, eu não tô falando que os acusados, eles não tiveram culpa e não deveriam ter sido punidos pelo que eles fizeram, mas com certeza eles não foram os únicos a causar o incêndio. Tiveram grandes discussões sobre a responsabilização administrativa dos órgãos públicos, que inclui os bombeiros, a prefeitura e a empresa que fazia a recarga dos extintores de incêndio, e nessa parte eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Tinham 5 extintores de incêndios que foram encontrados lá na Kiss. Se precisavam de mais, eu não sei. Eu não lembro disso ter sido dito no julgamento. Se alguém lembra, me corrija aqui embaixo, por favor, porque eu não lembro. Mas foram encontrados 5. E desses 5, 2 deles tinham sido reabastecidos com um pó que não era o correto. Tinha pó ABC em cilindros BC. E o problema disso é que parece que esse pó que foi colocado dentro dos cilindros, ele é muito mais fino. E isso fez com que os extintores não funcionassem corretamente. E adivinhem o pó que tinha dentro do extintor que tentaram usar quando o fogo começou. A perícia, ela também verificou que o extintor que o vocalista da banda usou não tinha a presença do pino de segurança e do lacre, e isso indicaria que ele já poderia ter sido usado antes. E eu pensei, por isso que ele não funcionou, né? Porque ele não estava adequado. Mas é claro que ele não estaria com esse pino e com esse lacre, porque o Marcelo, ele tentou usar ele. O vocalista da banda, que infelizmente ergueu o braço e as faíscas acabaram encostando no teto. E no depoimento dele, ele disse que tirou o pino, mas que não tinha nenhum lacre no extintor e simplesmente ele não funcionou. E tiveram mais 2 pessoas que tentaram usar o extintor e elas também não conseguiram. E isso que eu vou falar para vocês agora é muito importante.
O funcionário da empresa que fez a recarga dos extintores disse que as recargas estavam em dia, mas que já tinha acontecido em outras ocasiões extintores que eles estavam despressurizados. E isso poderia acontecer por ele ter sido movimentado de uma forma equivocada ou tivesse sido armazenado de uma forma errada. E teve também relatos de algumas pessoas que já tiveram algumas brincadeiras lá na Kiss com os extintores. E nas fotos que foram apresentadas pelo Ministério Público durante algumas festas, era possível ver que onde dizia a indicação de extintor de incêndio, na verdade não tinha nada. Parece que eles eram meio jogados assim, guardados embaixo das mesas e dos balcões. E a gente sabe que eles devem ser bem visíveis para que qualquer pessoa possa ter acesso quando precisar, que é quando justamente acontece no momento de desespero, ou que está prestes a acontecer uma tragédia, onde normalmente as pessoas elas estão mais dominadas pela emoção. E outro momento, e eu digo que é um dos momentos mais conturbados do júri, digamos assim, foi quando o proprietário da loja que vendeu o artefato pirotécnico foi depor. E esse momento, ele foi muito tenso. O que aconteceu? Segundo o proprietário, quem estava atendendo na loja era um funcionário novo, que não tinha experiência, e ele ia ficar apenas cobrindo o período de férias dele. As notas fiscais provaram que houve a compra de uma chuva de prata, um Sputnik e um acendedor automático. Mas qual que foi o problema disso? O proprietário disse que a cada compra realizada na loja sempre era informado que determinado produto ele deve ser usado em ambiente correto e que o Sputnik e a chuva de prata eram para ambientes externos. E isso foi o que ele disse. O Luciano, que é o holding da banda que acabou comprando o artefato, ele disse que ele não foi avisado, que ele simplesmente foi lá e ele comprou. E a conclusão que eu tive é que nunca ninguém vai saber de fato o que aconteceu, se isso foi dito ou não. Mas tinha uma prova a favor do Luciano. A defesa apresentou que nas embalagens do mesmo produto tem a advertência de que esses materiais eles devem ser usados em ambientes externos. A embalagem, tá? E que é expressamente proibida a venda de artefatos separados, ou seja, fora da caixa, né? E no recibo do Luciano constava que ele tinha realizado a compra unitária dos produtos. O proprietário da loja, ele ficou assim bem constrangido, tá? Durante o depoimento. E eu confesso para vocês que até eu fiquei por ele, porque assim, o júri todo tava muito emocionante. E quando assim os advogados acabavam assim apertando, sabe? Perguntando, assim, é uma situação, é muito desagradável. E ele não sabia responder, ou ele não queria admitir que a empresa dele faz esse tipo de vendas irregulares. Aí tu pode parar para pensar que foi só nessa vez, que só foi nessa venda que foi feito isso. Mas foi juntado aos autos do processo que os próprios advogados, claro que eles não estavam identificados nesse momento, fizeram compras de apenas algumas unidades fora da caixa com o intuito de provar que as vendas dos utensílios ainda aconteciam de forma separada. E essa loja que eles foram comprar é a mesma loja que o Luciano comprou o artefato, tá? Agora daí tu pode me perguntar se a Kiss sabia que a banda usava esses artefatos nas suas apresentações. O Elisandro, que era o sócio-gerente, ele disse que ele nunca viu. A banda disse que sempre usava, com exceções quando elas se apresentavam em CTJ, que não aceita esse tipo de apresentação. Algumas testemunhas falaram que nunca viram nos shows assim na Kiss, e outras falaram que já tinham visto apresentações com fogos lá dentro. E aí, é outro ponto que, de fato, a gente nunca vai saber o que aconteceu e que nunca vai ser respondido. E muito se falou das falhas na fiscalização pelos órgãos competentes. E em depoimentos, quando o prefeito da época ele depôs, ele disse que tudo estava em conformidade e que ele não se sentia responsável pelo incêndio. A boate, ela foi vistoriada no dia 19 de abril de 2012, 9 meses antes do fato, e o alvará de funcionamento ele foi emitido dizendo que estava tudo certo com a Kiss. O prefeito e os servidores, eles foram investigados através do inquérito civil que é realizado pelo Ministério Público e eles não foram responsabilizados pelo incêndio. O coronel do Corpo de Bombeiros, e que na época ele era major do 4º Comando Regional dos Bombeiros de Santa Maria, e que no dia da tragédia ele foi para a Kiss e ele ajudou toda naquela logística de organização,
Ele disse que o alvará de funcionamento da Kiss estava vencido, mas que a boate estava legalizada e as vistorias elas só não tinham sido realizadas pela falta de profissionais disponíveis para fazer isso. E a gente sabe que o Estado, ele carece de muitos profissionais. E ele não funciona como ele deveria justamente porque não tem efetivo suficiente para isso. E ele ainda disse que o que era de competência dos bombeiros, a questão dos extintores, as saídas de emergência, a iluminação, estava tudo certo. E a respeito dessas saídas, que foi tão discutido nos jornais e em várias entrevistas da época, que foi uma das coisas que dificultou a saída das pessoas, foi dito que elas estavam de acordo com o que a lei da época exigia. E a legislação falava que, preferencialmente, deveria ter mais de uma porta. Então, quer dizer que se tivesse apenas uma, ok. Hoje, isso mudou. Hoje, precisa ter mais saídas e, obrigatoriamente, que elas sejam de lados opostos. E depois de tudo isso que aconteceu, a lei mudou e foi criada uma lei chamada Lei Boate Kiss, que acaba estabelecendo medidas de prevenção e combate a incêndios. O Estado, ele tenta se adequar às mudanças que a sociedade exige. E isso é assim, conforme as coisas vão evoluindo, elas vão acontecendo, as leis, elas devem acompanhar essas mudanças da sociedade, embora nem sempre seja isso que acontece. Foram perguntadas também várias vezes de quem era a responsabilidade da vistoria das espumas que estavam ao redor do palco e ninguém soube responder. Prefeitura, bombeiros, MP, ninguém. Hoje, a vistoria pelos bombeiros, ela deve contemplar tudo isso, inclusive os revestimentos usados nas construções. Hoje. Então, se foi determinado que hoje deve ser assim, é porque na época não era. Olha, falar do Ministério Público aqui é complicado, tá? Então, eu vou dividir em duas partes, antes e pós-tragédia. Em agosto de 2009, foi instaurado um inquérito civil para que fosse verificado o excesso de barulho que a boate fazia, porque tinha muita reclamação da vizinhança com a música alta nos dias de festa. E em maio de 2010, depois de todos os procedimentos, o proprietário da época, que não era o Alessandro Mauro, se comprometeu a melhorar os ruídos que eram causados pelo excesso de barulho. O problema, ele não foi resolvido e em agosto de 2011, o Alessandro, ele se apresentou como gerente da boate e ele acabou fazendo várias reformas lá. E com o engenheiro responsável, foram feitas paredes de pedras e o palco ele foi trocado de lugar e o teto foi rebaixado. E em outubro de 2011, outros moradores, eles foram novamente reclamar no Ministério Público porque tinha barulho. Isso aconteceu porque com a mudança do lugar do palco, o barulho, ele começou a afetar os moradores do lado em que o palco ele foi colocado. Na verdade, foi tirado um problema de um lugar e foi levado para outro. E em novembro foi feito então um TAC no Ministério Público, que é um termo de ajustamento de conduta, onde os proprietários eles se obrigavam em um prazo de 120 dias a terminarem de vez com os barulhos que a casa fazia. E todos os alvarás da boate, incluindo alvará sanitário, eles foram entregues nessa data no Ministério Público. Essas informações elas estão disponíveis no site do MP e eu deixo o link para vocês aqui embaixo, tá? Nos comentários. E para não me estender ainda mais, os problemas dos ruídos, eles não foram resolvidos, tá? Então, o Alessandro, ele pediu para que os funcionários da boate colassem uma espuma no teto, ali do redor do palco, para ver se isso funcionava. E ele já tinha sido alertado por um dos engenheiros que a espuma, ela não ia ajudar a diminuir o barulho. E agora eu vou falar para vocês aqui, é uma prova que foi anexada ao processo pela defesa, é um projeto que foi entregue ao Ministério Público, que foi feito por um engenheiro contratado pelo Alessandro, e falava que na boate tinha painéis Sonex. E eu fui pesquisar o que era isso. Painéis revestidos de espuma. Essa foi a participação do MP antes da tragédia. E o que eu posso dizer para vocês do comportamento dos promotores durante o júri todo, que foi muito apelativo das duas partes, é que eles não conduziram ele à altura da instituição. Isso.
Várias pessoas deram entrevistas sobre a tragédia e cada um defendendo a sua instituição. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui é que a Associação dos Familiares e Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, a AVTSM, se eu não me engano, esse ali, se não me falha a memória, entrou com pedido de responsabilização dos órgãos públicos perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A denúncia ela foi protocolada em 2017 e até hoje as vítimas sobreviventes e as famílias de todas elas esperam por respostas. Eu falei para vocês do júri e eu não disse o que aconteceu, né? Os réus, eles foram condenados por homicídio doloso. E enquanto o juiz ele lia a sentença em plenário, mencionando que eles iam sair dali direto para a prisão, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já tinha concedido uma liminar em habeas corpus que tem a finalidade de garantir a liberdade da pessoa quando ela for presa por ilegalidade ou abuso de poder. Eu não sei o teor dessa decisão, tá? Mas o juiz, ele acabou estendendo o efeito dela para os 4 réus e ninguém foi preso depois do julgamento. Isso foi no dia 10 de dezembro de 2021. E no dia 14 de dezembro, o STF acabou suspendendo a liminar e foi determinada a prisão imediata dos réus. E no dia 13 de agosto de 2022, no ano passado, o júri ele foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E a anulação do julgamento aconteceu por questões meramente processuais. E eu digo para vocês que foi uma decisão, ao meu ver, tá, válida por essas questões. Essa decisão, ela estava em grau de recurso que foi interposto pelo Ministério Público. No dia 5 de setembro de 2023, a 6ª turma do STJ acabou rejeitando por 4-1 o recurso do Ministério Público que manteve a anulação do julgamento. Provavelmente a acusação ela vai recorrer para o STF e como as coisas vão ser daqui para frente, só Deus sabe. Eu não vou me estender muito mais, tá? Eu só tenho mais algumas coisinhas para falar para vocês, eu prometo. Essa tragédia, ela fez com que só houvessem perdedores. Ninguém ganhou nada com o que aconteceu. Eu me emocionei bastante nos depoimentos porque todos que estavam lá eram vítimas, mas nem todos foram tratados assim. A dor e a culpa, elas consomem todos que estavam lá. A tragédia na Boate Kiss, ela foi uma sucessão de pequenos erros. Se parar para pensar na recarga errada dos extintores, na venda e no uso dos artefatos, no rebaixamento do próprio teto, os carros que estavam estacionados lá na frente, ou a superlotação, a falha também das vistorias, dos próprios órgãos públicos e da própria legislação, muitos tiveram participação no que aconteceu. Todo mundo age como se as coisas nunca fossem acontecer, mas infelizmente elas acontecem. E eu não consigo dimensionar a dor de todos os envolvidos nessa tragédia que acabou ficando conhecida no mundo todo. As memórias das famílias, elas ficam presas no tempo. Elas revivem isso, essa angústia, todos os dias. E é uma dor que nunca tem fim. A gente não pode criticar o que o outro sente porque é só ele que sente. Dizer para parar com o sofrimento e falar para os familiares seguirem em frente é muito cruel. A gente deve se humanizar um pouco mais e ter mais compaixão pelo que o outro está sentindo. E eu agradeço muito quem ficou até aqui. Esse caso, ele mexeu muito comigo. Eu falei para vocês umas 3, 4 vezes, né? E quem gostou do vídeo, não se esqueça de curtir ele. Eu fiz esse caso com muito carinho, de se inscrever aqui no canal e me acompanhar pelas minhas redes sociais, que eu sempre aviso para vocês quando tem caso novo. Eu me comunico mais fácil com vocês por lá do que pelo próprio YouTube. E se vocês tiverem sugestões de novos casos, me indiquem. Deixa aqui embaixo nos comentários ou me chamam no privado, o que vocês preferirem, tá? Eu prometo que eu leio com muita atenção e carinho. Beijos, até logo, fui!